Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 43. Capítulo 584. Ninguém ficou mais chocado do que Valkyria e os outros Asgardianos. Seus rostos estavam cheios de admiração e descrença. Os Asgardianos que antes estavam mortos, tinham realmente ressuscitado. Olhando para a multidão de Asgardianos que agora preenchia o céu, eles ficaram tomados pela emoção e mal conseguiam acreditar no que estavam vendo. Naquele momento, no grupo do Pantera Negra, Frank murmurou para si mesmo, isso é, criação do homem? Ao ouvir isso, os que estavam ao redor dele pararam, especialmente os crentes entre eles, cujos olhos se arregalaram. Verdade seja dita, esta cena realmente se assemelha ao conto bíblico da criação. Eles não puderam deixar de se lembrar daquele momento nas Escrituras em que Deus criou a humanidade. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem. A cena que se desenrolava diante deles, primeiro a criação do mundo e agora as pessoas, era quase idêntica àquelas lendas divinas. Quanto mais pensavam nisso, mais fervorosos e admirados seus olhares se tornavam. Isto era realmente Deus? Enquanto isso, Endal e os outros se viraram em direção à comoção e avistaram Thor e os outros à distância. Príncipe Thor? Essa é a Valkyria? O que eles estão fazendo aqui? Espera aí. Eles também morreram? Estão em Valhalla? Enquanto os Asgardianos ressuscitados murmuravam confusos, Thor e os outros não conseguiam deixar de olhar uns para os outros, sem saber se riam ou choravam. Então Thor sorriu alegremente e gritou, Ei, Endal, isto não é Valhalla. Olha ao seu redor com atenção. Endal e os outros piscaram confusos e olharam ao redor. E então, suas expressões congelaram. Os olhos deles se arregalaram. Abaixo deles havia uma terra vasta e familiar. Isto é, Asgard? Como? Como isso é possível? Surtur não o destruiu? Nós o vimos explodir. Muitos deles testemunharam a queda de Asgard em primeira mão, o momento em que ela foi engolida pelas chamas e destruída. Então como? Como Asgard poderia estar aqui novamente? Até Endal, sempre calmo, olhou incrédulo e perguntou, o que está acontecendo? Sob os olhares atônitos da multidão ressuscitada, Thor imediatamente começou a explicar o que havia acontecido. À medida que ele contava tudo lentamente, Endal e os outros gradualmente entenderam. E quando souberam que Asgard havia sido criada recentemente, suas mentes ficaram confusas. E quando lhes foi dito que tinham sido trazidos de volta à vida, eles ficaram completamente congelados, atordoados e perplexos. Eles estavam sonhando? Caso contrário, como algo tão inacreditável poderia estar acontecendo? A criação de uma nova Asgard e a ressurreição de todos os Asgardianos? Então Thor aproveitou a oportunidade para explicar a identidade do Criador e voltou seu olhar para a figura divina à distância. Meu irmão, o Deus Criador do Universo. Ele criou Asgard e trouxe todos vocês de volta. Suas palavras deixaram Endal e os outros completamente sem palavras. Eles se viraram para olhar o ser radiante brilhando tão intensamente que mal conseguiam olhar diretamente para ele. O Deus Criador, eles tremiam interiormente. Que tipo de poder era esse? Não apenas para recriar Asgard, mas para ressuscitar os mortos, aparentemente com facilidade? O Deus Criador do Universo? Quanto a Thor se referir a ele como meu irmão, essa parte foi ignorada ou mal interpretada pelos outros. A maioria presumiu que Thor havia falado errado ou que eles tinham ouvido errado. Enquanto isso, o grupo dos Panteras Negras estava igualmente atordoado. Não muito tempo atrás, eles presumiram que esse ser divino simplesmente escolheria um novo lugar e o chamaria de Nova Asgard. Eles nunca imaginaram algo assim. Asgard não foi apenas reconstruída. O povo ressuscitou. Os deuses Aesir renasceram. Ao mesmo tempo, no Reino da Morte, um reino onde os vivos não podiam entrar. Como tantos Asgardianos foram ressuscitados de repente. Mesmo com a magia do caos distorcendo a realidade, uma das divindades primordiais do universo, a própria morte, começou a sentir que algo estava errado. De volta a Asgard, Sid não se deu ao trabalho de pensar no que Endal e os outros estavam pensando. Simplesmente acenou com a mão. No momento seguinte, o espaço ondulou e num piscar de olhos, Endal e os outros se encontraram diante de Thor. Eles se encararam em silêncio. Depois de um momento, Thor piscou e murmurou com uma ponta de tristeza. Onde está o pai? A mãe? E o Loki? Ao ouvir isso, Endal e os outros também olharam ao redor e perceberam que o rei Odin, a rainha Frigga e Loki não estavam à vista. A confusão tomou conta dos seus rostos. Sid, percebendo isso, olhou para eles. Claro, ele não se esquecera de Odin e dos outros. Mas tudo precisava ser feito em ordem de importância. O renascimento deles viria por último. Pensando nisso, ele levantou a mão mais uma vez. Diante dos olhos de todos, sangue dourado e brilhante começou a escorrer de sua mão. Na multidão, a feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha sentiram a energia naquele sangue e imediatamente empalideceram. O poder que irradiava dele era aterrorizante, além da compreensão. Sid ignorou as reações deles. Com algumas gotas de sangue divino, ele derramou seu poder sobre ele. Seu poder de criação surgiu novamente, alimentando a formação de 3 corpos divinos. Enquanto isso, em Valhalla,
Odin, Frigga e Loki ficaram juntos, incertos sobre o que estava acontecendo. De repente, seus rostos mudaram ao mesmo tempo. Os olhos de Loki se arregalaram em choque. A expressão de Odin tornou-se sombria. Que poder imenso! Ele podia sentir isso claramente agora, e seu rosto ficava mais escuro a cada segundo que passava. Antes que pudessem reagir, tudo ficou branco. No momento seguinte, os três desapareceram de Valhalla, e acordaram dentro dos corpos divinos recém-formados. No instante em que recuperaram a consciência, eles foram dominados pelo poder absoluto que surgia dentro deles. O queixo de Loki caiu. Seus olhos quase saltaram das órbitas. Este poder, seu olhar ficou obcecado. Ele jurou que nunca havia sentido nada parecido. Ele nem se deu ao trabalho de olhar ao redor. Um sorriso confiante se espalhou por seu rosto. Com esse poder, como Thor poderia esperar superá-lo? Quem sou eu? Ele riu. O maior feiticeiro dos 9 reinos, Loki. Mas quando ele estava se deleitando com seu novo poder, uma voz familiar soou. Pai, mãe, Loki, Thor. O corpo inteiro de Loki estremeceu. Ele abriu os olhos de repente e se virou instintivamente. Com certeza Thor estava ali, acenando de alegria. Por que ele estava aqui? Thor também morreu? Loki ficou atordoado. Mas ao lado dele, Odin e Frigga já estavam notando algo estranho. Isto não era Valhalla. Eles trocaram olhares, e no segundo seguinte a rainha Frigga se virou para Thor, franzindo levemente a testa. Thor, o que está acontecendo? Onde estamos? Capítulo 585. Thor, o que está acontecendo? Onde estamos? A voz da rainha Frigga tremeu de incerteza. Enquanto falava, ela de repente percebeu algo e congelou. Aquele ser estava distante, irradiando uma luz ofuscante. Sim, ele já era chocante o suficiente, mas o que realmente chamou sua atenção foi o que havia abaixo deles. O vasto reino de Asgard. Então veio um grito de descrença. Asgard? Loki olhou com os olhos arregalados. Asgard não foi destruída? Como ela ainda pode existir? Ele estava sonhando? Ou seria algum tipo de ilusão? Frigga e Odin ficaram igualmente atordoados. Seus corações dispararam com uma onda de emoções impossíveis. Enquanto suas mentes giravam, Thor rapidamente se adiantou e começou a explicar. Pai, mãe, eis o que aconteceu. Com seu relato calmo, os três lentamente começaram a entender a situação. Mas em vez de acalmar seus corações, a verdade os abalou ainda mais. A criação de Asgard? A ressurreição de todos os Asgardianos? O Criador do Universo? Um Deus. Você quer dizer que a grande divindade, que você mencionou uma vez é esse Criador? A voz de Loki tremeu. Ele olhou para a figura luminosa à distância, com uma expressão oprimida. Ao lado dele, Odin e Frigga fizeram o mesmo, com os olhos cheios de admiração. Então Thor lançou uma bomba. Ele é o Deus criador de outro universo, mas também Balder, o Deus da luz da lenda asgardiana. Pai, você se lembra das histórias que me contava quando eu era pequeno? Sobre o meu irmãozinho incrível? Achei que você as tivesse inventado, mas eram verdade. Eu realmente tenho um irmão, e ele é tão poderoso, o criador do universo. Isso é surreal. Quem poderia imaginar que Asgard tinha um Deus criador? Eu nunca teria acreditado se não tivesse visto com meus próprios olhos. Thor ficou cada vez mais animado enquanto falava. Mas todos os outros Pantera Negra, Natasha, os Asgardianos, ficaram completamente atordoados. Irmão, o Deus Criador é irmão de Thor? Bocas caíram. Embora tivessem ouvido vagamente Thor se referir a ele daquela forma antes, nenhum deles levou isso a sério. Agora, isso os atingiu completamente. Asgard tinha um Deus Criador? Endal e os outros Asgardianos ficaram incrédulos. Enquanto isso, as emoções de Odin, Frigga e Loki também estavam à flor da pele. Balder, sussurrou Odin. Sua expressão tornou-se distante enquanto ele mergulhava nas lembranças. Uma visão surgiu em sua mente, uma criança perfeita banhada em luz divina. Aquela criança, no momento em que nasceu, cresceu rapidamente até se tornar um adulto, possuindo sabedoria divina e poder inimaginável. Esse poder fez até Odin se sentir reprimido. Despertou nele uma cautela instintiva. O menino era perfeito demais, como um verdadeiro Deus sem falhas. Mas a perfeição talvez fosse uma maldição. Não durou muito para que o menino se transformasse em luz e desaparecesse completa e inexplicavelmente. Aquele momento havia acontecido há muito tempo, mas Odin se lembrava dele vividamente. Enquanto ele olhava para a figura radiante à distância, as duas imagens começaram a se sobrepor. Esse é Balder? Odin mal podia acreditar. Mesmo vindo de outro universo, este ainda era Balder. E só isso o deixou abalado. Após um longo silêncio, uma pergunta surgiu em seu coração. Onde estava o Balder deste universo? Se aquele de outra realidade ainda existisse, então o seu próprio Balder também deveria existir. Ele suspirou e disse, nosso Balder desapareceu há muito tempo. Ele se transformou em luz e desapareceu. Nem eu sei para onde ele foi. Thor piscou surpreso. Após um momento de reflexão, a compreensão surgiu. Este Balder era de fato seu irmão, mas de outro universo. Ele não era o seu Balder. Esse pensamento doeu. Uma leve amargura cresceu em seu peito, tingida de inveja. Olhando para a figura divina flutuando no ar, Thor murmurou desafiadoramente, eu não me importo. Ele é meu irmão. Ao ouvir isso, Odin e os outros ficaram momentaneamente atordoados. Mas, apesar dos sorrisos desamparados, não conseguiram negar. De certa forma, esse ser era Balder, nada diferente daquele que um dia existiu aqui. Os olhos de Frigga se encheram de emoção.
Seu rosto ficou vermelho de alegria, seus olhos vermelhos, quase à beira das lágrimas. Então Loki murmurou, mas e o nosso Balder? Ele não era o único a se perguntar. Thor, Natasha e os outros estavam se perguntando a mesma coisa em seus corações. Naquele momento, Cid, pairando à distância, caiu em contemplação. Um dos seus propósitos ao vir a este universo era descobrir o que realmente acontece quando Balder atinge 100% de progressão. E agora ele estava começando a entender. Então é isso que acontece em 100%. Em outros universos, fragmentos dele apareceram? Espere, não, isso não eram apenas fragmentos de informação. Com base no que Odin havia dito, ele realmente existiu aqui um dia. Um traço de dúvida brilhou nos olhos de Cid. Será que suas memórias foram alteradas? Fabricadas? Para confirmar, ele silenciosamente ativou a joia do tempo, retrocedendo no passado. O poder do tempo surgiu. Uma luz brilhante brilhou. E dentro dessa luz ele viu o nascimento de uma criança banhada em radiância divina. Os olhos de Cid se arregalaram em choque. Isso não era uma memória falsa? Isso realmente aconteceu? Conforme ele observava mais atentamente, mais peças entraram em foco. Esta versão de Balder não era ele de verdade. Na melhor das hipóteses, era uma projeção baseada em informações, carregando fragmentos de sua consciência e uma lasca de seu poder. Ele observou a figura brilhante desaparecer na luz, confirmando sua conclusão. Nem mesmo uma versão paralela adequada, apenas um eco. Cid exalou aliviado. Se esta fosse outra encarnação completa dele, as coisas teriam sido complicadas. Felizmente, era apenas uma projeção, inofensiva, apenas uma onda de sua presença pelo multiverso. Mas justamente quando ele estava pensando nisso, sua mente parou de repente. Um pensamento lhe ocorreu. Capítulo 586. Se eu usar o feitiço de sonhar do Forte Sombrio, minha consciência será capaz de viajar para outros universos? Anteriormente, devido à falta de um eu paralelo, Cid não conseguia usar a habilidade de sonhar para atravessar outras realidades. Mas agora que essa forma de projeção de informação surgiu, talvez valesse a pena tentar novamente? Na verdade, Cid ainda tinha uma profunda curiosidade em relação ao multiverso. Até então, os universos que ele havia percorrido eram todos ramos divergentes do universo principal 616, realidades onde os eventos se desenvolviam de forma semelhante. Mas na verdade, dentro do multiverso, tudo era possível. Houve até versões com uma Tony Stark mulher, sem mencionar inúmeras outras divergências. Por exemplo, Cid se lembrava vividamente de uma realidade, uma divergência extrema em que um vírus zumbi havia transformado quase todos os seres em mortos-vivos. E outro, o Cancerverso, frequentemente chamado de Universo Chthon. O multiverso era assustador. Longe da calma e da ordem do universo principal, a aniquilação catastrófica era rotina. Enquanto ele refletia sobre isso, uma voz curiosa interrompeu de repente seus pensamentos. Deus Criador, você sabe o que aconteceu com o Balder do nosso universo? Foi Steve Rogers, Capitão América, quem perguntou. Outros, como Tony Stark, também observavam com curiosidade e preocupação. Afinal, se este mundo tivesse possuído um ser tão poderoso o tempo todo, talvez nenhuma de suas tragédias tivesse acontecido. Thanos? Ele nem ousaria mostrar o rosto. Eles não conseguiam deixar de sentir um pouco de inveja do outro universo. Cid olhou para eles e respondeu calmamente. A rigor, o Balder deste universo era apenas uma projeção minha. Quando um certo ponto é atingido, ele se dissipa naturalmente. O silêncio caiu. Todos olhavam para a figura radiante flutuando no ar. Projeção. Eles não conseguiam acreditar. Principalmente Odin e os Asgardianos. Eles ficaram atordoados. Eles entenderam o que ele quis dizer. Ele estava dizendo que ele era o único real. Os outros não passavam de fragmentos. Ecos. Um arrepio percorreu suas espinhas. Principalmente Tony e os heróis nascidos na Terra. Só de pensar nisso eles ficaram gelados. Eles já haviam encontrado universos paralelos. Eles sabiam que existiam outras versões de si mesmos por aí. Então o multiverso era real. E agora, esse ser divino afirmava ser a única versão de si mesmo em todos os universos? Que os outros eram meras projeções? Que tipo de poder é esse? Uma força além do multiverso? Um ser multiversal? Eles o encararam com admiração e medo. Se ele estivesse dizendo a verdade, então o poder que ele havia demonstrado até então era apenas uma fração de seu verdadeiro poder. Sua verdadeira força? Provavelmente além da compreensão deles. Eles ficaram profundamente abalados. De longe, Cid estremeceu levemente ao ver a expressão deles. Percebia que tinham entendido mal. Se ele fosse tão poderoso, seria maravilhoso. Ele suspirou interiormente. Para atender a essas expectativas, ele teria que realmente se tornar uma entidade de nível multiversal. E além disso, ser único não era tão raro assim. A maioria dos seres multiversais era única. Quaisquer outros eram apenas aspectos inferiores ou avatares. Naquele momento, Thor, agora cheio de inveja, de repente pensou em algo. Se esse Balder fosse real, e o Balder deles era falso, então isso não significava que este era seu verdadeiro irmãozinho? Uma luz alegre encheu seus olhos. Odin e os outros que estavam por perto também observavam com olhares conflitantes. Enquanto as emoções giravam ao redor deles, Cid de repente sentiu algo. Seu olhar se voltou para a distância. Vendo seu movimento, Thor e os outros instintivamente se viraram para seguir sua linha de visão. E no momento seguinte, eles congelaram.
No espaço anteriormente vazio, uma sombra apareceu silenciosamente. Uma figura envolta em um manto negro como breu, com o capuz cobrindo o rosto. As partes que eram visíveis gelavam a alma. Nenhuma carne. Somente osso. Essa figura esquelética permaneceu imóvel, suas órbitas oculares vazias brilhando com uma luz estranha, como se estivesse olhando para elas com curiosidade. Qualquer um que fosse atraído por seu olhar sentia sua alma tremer, como se a morte estivesse se aproximando. Um esqueleto? Que é aquele? A multidão murmurou em alarme e medo. Um esqueleto tinha acabado de aparecer, e estava observando-os. Mas não foi só isso. No momento em que olhou para eles, sentiu como se algo antigo e frio tivesse agarrado seus corações. Incapaz de suportar a tensão, Thor perguntou em voz alta: "Quem é você?" A figura esquelética abriu a mandíbula e no momento seguinte, uma voz arrepiante ecoou diretamente na mente de todos. "Você pode me chamar de Deusa da Morte." A multidão piscou, incrédula. Thor, em particular, coçou a cabeça. Deusa da Morte? Ela não era a Deusa da Morte? Este esqueleto estava reivindicando o mesmo título? Valquíria e os outros estavam igualmente confusos. Então, uma risada fria se espalhou pelo ar. "Eu sou a verdadeira morte." O que isso significa? Eles estavam ainda mais confusos agora. Mas Cid estava calmo. Ao contrário dos outros, ele reconheceu instantaneamente este ser. Ele falou em tom sereno e transcendente. Um dos 5 deuses criadores primordiais, a morte. Ele caiu brevemente em contemplação. Como uma entidade cósmica abstrata, esse ser não tinha forma fixa. Assim como a eternidade e os outros, a morte podia aparecer como quisesse. Desta vez, ela escolheu a forma de um esqueleto feminino vestido. Às vezes ela manifestava uma forma carnal, mas mais frequentemente, ela preferia o rosto esquelético. Quando a voz de Cid, como a verdade do cosmos, ressoou pela área, todos congelaram mais uma vez. Deus Criador, morte. Capítulo 587. Enquanto as palavras ecoavam em seus ouvidos, todos congelaram. Deus Criador, morte? Agora, graças às explicações anteriores de Thor, eles entendiam o que eram os deuses criadores. Essas eram entidades de nível cósmico, aspectos literais do próprio universo, conceitos abstratos e absolutos encarnados, exercendo poderes que desafiam a compreensão. E agora essa figura esquelética em uma túnica preta. O Criador era o Deus da Morte? Tony Stark e os outros observavam incrédulos. Naquele momento, ao ouvir o calmo reconhecimento de Cid, a deusa da morte inclinou a cabeça, levemente surpresa. "Você me conhece?" ela perguntou com um tom curioso. Ela ficou genuinamente surpresa. Normalmente, ela permanecia no reino da morte e só se manifestava diante daqueles que despertavam seu interesse. Mas esse ser radiante à sua frente, ela nunca o havia conhecido nem se mostrado a ele antes. Então, como ele poderia reconhecê-la? As órbitas oculares fundas brilharam de dúvida. Enquanto ela estava perdida em pensamentos, Tony e os outros tentavam furiosamente adivinhar suas intenções. Por que um dos deuses criadores, a morte, está aqui? O que ela quer? No meio da multidão, o Doutor Estranho teve um palpite, e uma expressão de preocupação surgiu em seu rosto. Poderia ser. Então, em meio aos sussurros abafados, a deusa da morte pareceu perder o interesse em sua curiosidade e, em vez disso, deu um sorriso frio. Um momento depois, seu olhar se fixou em Cid e ela falou novamente. "Como você fez isso? Como conseguiu me enganar? Se você não tivesse ressuscitado tantos, eu não teria percebido a anomalia." Sua voz caiu de tom, ficou mais fria, mais pesada. "Suas ações violam as leis da morte. Você perturbou o equilíbrio do universo. Eles não foram feitos para viver novamente." Ela olhou para Odin e os outros. No momento em que ela disse isso, o coração da doutora estranha afundou. Então ela realmente está aqui para julgar. Ele não podia negar. Cid havia ressuscitado muitas pessoas. Se ele estivesse no lugar dela, ele também não teria ignorado. A tensão no ar aumentou. Tony, Thor e os outros perceberam rapidamente, e uma sensação de inquietação brilhou em seus olhos. Eles estão prestes a lutar. Quem venceria? Nenhum deles tinha certeza. Na verdade, eles se inclinavam para a deusa da morte. Afinal, este universo não era o território de Cid. Ele não tinha nenhuma vantagem natural ali. Sem mencionar que ela era a própria morte. Antiga, perene, absoluta. Só de pensar nisso a preocupação aumentou em seus corações. Então, como se estivesse verificando seus medos, a morte falou novamente olhando para Cid. "Você, quem é você? Você não pertence ao nosso universo." Claramente, ela havia detectado algo. Cid respondeu calmamente, "Eu sou Luz." "Luz?" murmurou a morte, claramente confusa. Ela não entendeu bem o que ele quis dizer. Enquanto ela olhava para o brilho divino que o cercava, ela ponderou em silêncio. Algum tipo de deus da luz? Isso não seria surpreendente. Muitos panteões tinham seus próprios deuses da luz. Mas para a morte, seres como aqueles significavam muito pouco. Para mortais e divindades menores, eles eram poderosos. Mas para ela, eram insetos, não diferentes dos humanos comuns, apenas maiores, um pouco mais difíceis de esmagar. Ainda naquele silêncio, alguém na multidão murmurou baixinho. "Ele é um deus criador, de outro universo." Essa única frase atraiu todos os olhares, inclusive o da morte para quem falava. A deusa esquelética congelou visivelmente. "Um deus criador, de outro universo?"
Ela piscou, se é que um esqueleto conseguia piscar visivelmente confusa. Ela balançou a cabeça. Havia apenas 5 deuses criadores em qualquer universo. Mesmo em paralelos, esse número permaneceu fixo. Um sexto? Impossível. Com esse pensamento, seu olhar vazio se fixou novamente em Sid. Era hora de disciplinar esse impostor. Ela começou a levantar sua mão esquelética, mas então fez uma pausa. Ela sentiu isso. Uma pressão familiar. Várias presenças a observavam. E ela os reconheceu imediatamente. Eternidade. Infinito. Esquecimento. O olhar dela cintilou. Ela ficou surpresa, mas não totalmente. Ainda assim, era raro que aqueles 3 fossem tão intrometidos. Eles realmente não tinham nada melhor para fazer? Verdade seja dita, eles realmente não fizeram isso. Naquele exato momento, aqueles 3 deuses abstratos estavam observando a situação. A morte está fora de seu alcance novamente. O que ela está aprontando desta vez? Arranjando briga com um ser desconhecido? Interessante. Eles assistiram divertidos. Mas nenhum deles estava particularmente preocupado. Afinal, quem poderia vencer a morte? Ela era a personificação do fim. Ela podia exercer poder infinito, como a dar almas, matar ou ressuscitar à vontade e controlar panteões inteiros. Até os deuses de Asgard ou do Olimpo se curvaram ao seu domínio. Esta figura brilhante pode ser poderosa, mas o resultado era inevitável. Enquanto aqueles deuses observavam de longe, e os outros prendiam a respiração, a morte se preparava para atacar, apenas para ser interrompido por algo inesperado. Sid foi o primeiro a agir. Ele não atacou. Ele simplesmente se rendeu a um sentimento profundo dentro de si, tornar-se a luz deste universo. E num piscar de olhos, antes que a morte pudesse agir, ele desapareceu, dissolvendo-se em incontáveis fios de luz. A mão esquelética pairava no ar. A morte congelou. Ela sentiu uma mudança sutil nas leis do universo, mas aconteceu rápido demais para ela compreender completamente. O que ele acabou de fazer? Ela murmurou. Até mesmo eternidade, infinito e obliteração sentiram uma pontada de confusão. Não muito longe. Thor olhou fixamente com os olhos arregalados. Para onde ele foi? Pantera Negra e os outros ficaram igualmente confusos. Mas então, algo impossível aconteceu. Do local onde o deus vestido de branco havia desaparecido, uma luz indescritível irrompeu. Num piscar de olhos, aquele brilho estranho e sagrado tomou conta de todos eles. E num instante, toda Nova Asgard foi banhada por aquele brilho divino. Capítulo 588. Mas não parou por aí. A luz continuou se espalhando a uma velocidade surpreendente. O que é isso? A deusa da morte olhou em choque total. Ela não era a única. Eternidade, infinito e obliteração, os outros 3 deuses criadores, também sentiram algo incompreensível. As próprias leis do universo estavam mudando. A luz se espalhou além de Asgard. Esse brilho indescritível irrompeu pelo espaço a uma velocidade inimaginável. Em um piscar de olhos, o universo inteiro foi banhado por seu brilho. Ao sentir esse fenômeno, a morte, os outros deuses criadores e até mesmo Galactus, que estava flutuando pelo espaço em busca de um mundo para devorar, todos congelaram no lugar. O que é isso? O que exatamente ele fez? Não apenas os seres abstratos em Nova Asgard, Pantera Negra e os demais também ficaram atordoados. Diante de seus olhos, o céu inteiro se transformou em um mar de luz. O que está acontecendo? O que ele fez? Forçando-se a suportar a luz avassaladora, eles instintivamente olharam de volta para a fonte. Enquanto isso, na Terra e em todo o cosmos, todos os seres sencientes ficaram chocados além das palavras. Mesmo quando metade da população do universo desapareceu, ou quando eles ressuscitaram, isso não os abalou tão profundamente quanto essa luz fazia agora. Então, uma voz estranha e indistinta começou a ecoar por todo o universo. Era como uma canção, ou um coro de louvor de inúmeros seres. Luz, mestre do brilho eterno, o Criador. As palavras estavam confusas, dispersas, mas claramente reverentes. Enquanto as pessoas ouviam com admiração, a luz infinita de repente começou a desaparecer. O universo brilhante escureceu, e retornou ao seu negro silencioso e sem vida. Nova Asgard. Ele afetou o universo inteiro. O tom da deusa da morte estava mais sério do que nunca. Ela podia sentir que a luz, o calor e outras forças essenciais do universo haviam mudado. Havia algo novo, uma vontade desconhecida, como se parte do universo agora pertencesse a outra pessoa. Ela conhecia bem esse sentimento. Esse cara. O rosto vazio da morte se encheu de descrença. Como ele? Ele, na verdade, tornou-se um deus criador, um conceito abstrato. Ele agora era como eles, uma parte indispensável do universo. Se fosse removido, o cosmos entraria em colapso. Enquanto a morte cambaleava, o universo escuro e sem vida de repente se iluminou mais uma vez, não mais gélido, mas agora quente e radiante. Então, a luz ilimitada começou a diminuir rapidamente. Perto de Nova Asgard, em meio aos cânticos de louvor que desapareciam, a luz restante se reuniu e formou uma forma humanoide. Era um ser feito de luz. Irradiando um brilho sagrado, seu rosto não podia ser visto. Estava turvo, inalcançável, divino. O que é aquilo? Pantera Negra e os outros ainda estavam atordoados. Mas a morte entendeu instantaneamente. Você, o que é você? Seus olhos fundos olhavam diretamente para esse ser sagrado. Ao mesmo tempo, eternidade, infinito e obliteração voltaram sua atenção para cá. Sob o olhar deles, a figura brilhante falou calmamente.
Eu já te disse. Eu sou luz. Os outros ficaram em silêncio. Eles se lembraram. Ele já havia dito isso antes. Naquela época, eles não levaram isso a sério. Mas agora eles entendiam. Ele era luz. A personificação do brilho e do calor. A força positiva do universo. Eles sentiam isso claramente, assim como podiam sentir seu próprio domínio. Agora sentiam o dele. E foi isso que os deixou todos inquietos. Como isso aconteceu? Como ele de repente se tornou um deles? Então a morte estreitou os olhos, como se algo finalmente tivesse acontecido. Você é realmente um Deus criador de outro universo? Ela zombou da ideia quando os mortais disseram isso antes. Mas agora ela não podia mais negar. Um súbito lampejo de percepção a atingiu. Murmurando para si mesma, ela disse: será que, quando seu universo nasceu, não havia 5 de vocês, mas 6? E o sexto foi você. Quanto mais ela dizia isso, mais certeza ela tinha. E ela não estava sozinha. Eternidade e os outros chegaram à mesma conclusão. Era possível. No multiverso tudo era. Talvez seu universo tivesse gerado 6 entidades abstratas em vez de 5. Ele foi o sexto. Isso explicaria porque ele pôde se fundir perfeitamente com as regras deste universo, porque ele pôde se tornar um novo Deus criador aqui. De certa forma, ele agora era um deles. Ou melhor, ele sempre foi. Para os deuses criadores, os relacionamentos entre eles eram frequentemente referidos em termos familiares. E agora, como a luz e o calor do universo, sua força positiva, esse novo ser era inconfundivelmente seu irmão mais novo. Com essa percepção, morte, eternidade, infinito e esquecimento ficaram em silêncio. Até a morte, que momentos antes estava pronta para atacar, agora hesitou. O que ela deveria fazer agora? Se este fosse um Deus comum, violando a ordem natural, ignorando seu domínio, revivendo os mortos de forma imprudente, ela teria trazido um julgamento rápido. Ela poderia tê-los punido cruelmente, até brincado um pouco com eles. Mas se fosse família, então foi diferente. Tudo bem. E daí se eles ressuscitaram alguns deuses? Contanto que eles não revivessem o universo inteiro, ela poderia fingir que não viu. Pensando nisso, sua raiva começou a diminuir. E com isso, Odin e os Asgardianos ressuscitados desapareceram de sua percepção. De qualquer forma, ela não os reconheceu. E ela não se importou. Mas seu interesse pelo novo irmão só aumentou. Ele já havia revivido os Aesir e criado uma Asgard inteiramente nova. O que mais ele poderia fazer? Qual era seu verdadeiro poder? Ela queria saber. E o mesmo aconteceu com a Eternidade e os outros. Se esse novo irmão se mostrasse fraco, eles não fariam nada a respeito. Mas eles certamente não o levariam a sério. De todos eles, Galactus era o mais animado. Ele odiava há muito tempo ser o mais fraco entre os seres cósmicos. Agora que outra pessoa havia se juntado ao círculo, talvez ele pudesse finalmente abandonar esse título. Capítulo 589. Enquanto a deusa da morte e as outras entidades cósmicas, eternidade, infinito e esquecimento, estavam imersas em pensamentos, Cid examinava silenciosamente seu próprio estado. Após se tornar um deus criador de outro universo, ele pôde sentir claramente que seu limite de poder havia sido significativamente elevado. De fato, ele podia sentir vagamente que as forças de ambos os universos se sobrepunham dentro dele. Claro, embora ele pudesse agora extrair a energia do outro universo, a separação entre universos causou alguma atenuação. Mesmo assim, o impulso foi tremendo, o suficiente para empurrá-lo além do normal, excedendo a força dos deuses criadores comuns. No entanto, era difícil dizer o quanto ele havia se tornado mais forte. Ele ainda não havia testado isso em combate. E agora ele estava profundamente curioso. Qual era exatamente o poder do seu atual conceito abstrato de corpo? Cid se concentrou e começou a sentir cuidadosamente. Luz. E como a luz é uma onda eletromagnética, ele agora controlava indiretamente uma das forças fundamentais do universo. Além disso, ele descobriu que agora podia governar o calor, o próprio calor cósmico. Mas isso não foi tudo. Para sua surpresa, ele também começou a sentir outra forma de poder. Emoção? Mais especificamente, emoções positivas e radiantes. Cid imediatamente fez a conexão e murmurou para si mesmo. Então meu palpite estava certo. A luz de Balder não representa apenas a luz visível, mas a luz dentro do coração das pessoas. De repente, ele se lembrou de como a eternidade o havia descrito uma vez. Aquele que representa a luz e o calor e o aspecto positivo do universo. Cid ficou pensativo. Enquanto isso, Tony Stark e os outros especulavam nervosamente à distância. Olhando fixamente para a figura esquelética vestida de preto à morte, e para o ser vestido de branco e de brilho divino Cid, seus sussurros flutuaram pelo ar. Você acha que os dois ainda vão brigar? Talvez não. O poder do Balder Sama aumentou muito. Mas antes que alguém pudesse chegar a uma conclusão, o maxilar esquelético da morte se moveu, sua voz oca cheia de diversão. Meu irmão mais novo, recém-nascido. Eu me pergunto, entre nós, os poderes indeléveis do cosmos, quem é mais forte? Eu queria atacar antes, mas não esperava que você escondesse sua identidade. Acontece que, você é um de nós, afinal. Ela fez uma pausa e sua voz ficou mais brincalhona. Bem, está tudo bem. Como companheiros deuses criadores, não vai parecer que estou intimidando vocês. Só me pergunto, você vai conseguir me resistir? Se não, não se esqueça de se render logo. E antes que Cid pudesse franzir a testa, ela se moveu. Sem hesitar, a deusa da morte lançou o primeiro golpe.
Sob os olhares atordoados de Thor e dos outros, jatos gêmeos de chamas vermelhas saíram das órbitas ocas dos olhos da morte. Bum! Em um instante, tudo o que viram foi fogo, um inferno escaldante engolfando os céus, avançando a uma velocidade incrível em direção a Sid. Chamas! Sid franziu a testa ligeiramente. Pareciam comuns. Nada de especial. Mesmo que fossem fogo do inferno, não significariam nada para seu atual corpo de forma abstrata. Afinal, ele podia sentir a transcendência de seu novo ser. Qualquer ataque abaixo do nível de uma entidade de classe de universo único provavelmente seria completamente ineficaz. Então por quê? Ela estava usando chamas. Ele não era o único confuso. Até Thor e os outros acharam estranho. Só atirar? Até nós poderíamos bloquear isso. Conforme as chamas avançavam e o engolfavam, a expressão de Sid mudou abruptamente. Ele sentiu isso. Escondido dentro dessas chamas, estava o poder divino. Sem dúvida, era o próprio poder da deusa da morte. Sua mente voltou rapidamente para a sabedoria que havia estudado. Ele se lembrou. Qualquer ataque da deusa da morte é letal. Qualquer contato com seu poder significa morte. Toque igual morte. Mesmo entre seres abstratos do nível deles, suas habilidades não eram brincadeira. Ser atingido não os mataria imediatamente, mas doeria, e muito. Mesmo que as chamas parecessem comuns, elas poderiam queimar até mesmo a essência de um conceito abstrato. E não apenas ele. Até mesmo a eternidade, o infinito e o obliteração sofreriam mesmo se fossem atingidos. O poder divino da morte era único. Até mesmo o mortal, se tivesse uma parcela de sua força, poderia ferir deuses abstratos. Ele relembrou um caso infame, quando Deadpool, fortalecido pela morte, conseguiu dar um soco na eternidade e feri-lo. Era um absurdo. Um mortal, prejudicando um conceito cósmico? Ridículo, mas real. Então não, Sid não tinha intenção de testar aquelas chamas. Com um lampejo de pensamento, ele se dissolveu em luz, seu corpo se desintegrando em fios de brilho. Tony e os outros viram o clarão, e então observaram com admiração enquanto o ser vestido de branco deslizava sem esforço pelo fogo, saindo ileso. Alguns ficaram confusos. Por que desviar do fogo comum? Mas a risada da deusa da morte os respondeu. Então, você também sentiu? Sim, essas chamas podem parecer inofensivas, mas elas carregam meu poder divino. Qualquer um, mortal ou divino, que os tocar, morrerá. A casualidade em sua voz deixou Thor e os outros atordoados. Espera, você morre só por ser tocado? Isso é trapaça. Se alguém pode ser morto instantaneamente, como você luta contra alguém assim? Seus olhares se voltaram novamente para Sid. Como ele poderia vencer isso? Do outro lado, os outros deuses criadores começaram a sussurrar entre si. O poder divino da morte é realmente problemático. Eu me pergunto, como nosso irmão mais novo vai lidar com isso? Além disso, isso foi só um teste. Ela nem sequer levou isso a sério. Seus olhos brilharam de interesse. Mesmo antes de Sid se tornar um deus criador, eles acreditavam que a morte poderia vencê-lo. Agora, a opinião deles não mudou. A verdadeira questão era, quanto tempo ele duraria? E nas sombras, Galactus, que estava observando tudo, estava quase tonto de excitação. Afinal, ele não seria mais o mais fraco. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 590. Parecia que seu irmão mais novo não era tão fraco assim? Será que ele não era mais o mais fraco entre os deuses criadores? Só esse pensamento deixou Galactus visivelmente animado. Naquele momento, é melhor você tomar cuidado, meu querido irmãozinho. Hehehe. A deusa da morte soltou uma risada suave, levantando sua mão esquelética para cobrir sua boca de brincadeira. O mar de chamas mudou de direção, varrendo Sid novamente. Ao ver isso, Sid franziu as sobrancelhas. A zombaria, o tom brincalhão, o irritava. No segundo seguinte, ele não se conteve. Com um único pensamento, ele convocou toda a luz e calor deste universo, liberando sobre a morte, que ria. Num instante, todo o cosmos silencioso e negro tornou-se ainda mais escuro, como se alguém tivesse apagado as luzes do universo. Quase toda a luz e calor, mesmo aqueles irradiados por estrelas e sóis, desapareceram. Somente o necessário para sustentar o equilíbrio cósmico mínimo permaneceu. Todo o resto reunido em um só lugar, um oceano caleidoscópico e multicolorido de luz ofuscante. Ela avançou como uma onda gigante direto em direção à deusa da morte. Brilho além da imaginação. Ok. O rosto esquelético da deusa congelou no meio da risada. Sua expressão se despedaçou. Você perdeu o juízo, irmão? O maxilar do crânio dela estava tão aberto que quase não fechava. Ela estava apenas brincando, testando levemente. E agora, ele estava com força total. Isso foi justo? Até mesmo os espectadores ocultos, eternidade, infinito e obliteração, ficaram atordoados. Ele está tentando destruir o universo? Em Nova Asgard, as pessoas olhavam atordoadas com os olhos inundados pela luz infinita. Eles não conseguiam ver nada além de luminescência. Dentro do oceano de luz prismática, a deusa da morte invocou toda a força de seu domínio, as leis da morte. Um escudo violeta brilhante de lei divina se formou ao redor dela, resistindo à onda de luz e calor que se aproximava. Bum! Uma onda de choque insondável explodiu para fora. Tá? Bang! Nova Asgard, recém-renascida, foi destruída pela explosão. E não apenas Nova Asgard, Thor, Loki e os outros também foram pegos pela onda. Eles mal tiveram tempo de reagir antes que o desastre acontecesse. Não, eu sou o maior feiticeiro dos 9 reinos, Loki.
Apesar de seu novo poder, a força de Loki não significava nada diante desse confronto entre deuses. No segundo seguinte, ele, Odin, Frigga e inúmeros outros, foram destruídos. Bum! Sob essa onda de choque catastrófica, até o próprio espaço começou a derreter e se distorcer. Ar, pedra, estrelas, tudo foi reduzido a nada. Dentro do oceano de luz, dentro de seu escudo violeta cintilante, a morte não estava mais sorrindo. Ela parecia horrorizada, olhando fixamente para seu irmãozinho brilhante, que estava do lado de fora da tempestade de luzes, calmamente liberando leis divinas. Ela finalmente gritou: "Pare! Se isso continuar, o universo inteiro vai se desintegrar." Ela fez uma pausa, sentindo a desestabilização generalizada. Então ela suspirou com admiração e relutância. "Eu não esperava que sua força fosse tão incrível, quase igual à minha." Ela acrescentou mais solenemente: "Por favor, pare. Estamos empatados, não adianta continuarmos assim. Se continuarmos, o próprio universo entrará em colapso." Nesse momento, várias vozes misteriosas ecoaram pelo espaço. "Irmão mais novo, pare com isso. Você não pode continuar. Se você fizer..." Ao ouvir as vozes da eternidade, do infinito e do obliteração, Sid estreitou os olhos levemente e verificou o estado do universo. De fato, o equilíbrio começou a se romper. Nova Asgard e os outros, incluindo Loki, foram exterminados na explosão. Mas isso não era problema. Ele poderia reanimá-los depois da luta. Seu olhar voltou para a morte, ainda se protegendo no mar de luz. Eles estavam empatados. A menos que lutassem incansavelmente por eras, nenhum vencedor surgiria. Mas se eles continuassem, este universo poderia não sobreviver às consequências. Mesmo que a eternidade e o infinito pudessem eventualmente reconstruí-lo. Sid franziu a testa ligeiramente. É realmente aqui que tudo termina? Ele não queria isso. Mas a menos que uma força externa interferisse. De repente, um pensamento surgiu em sua mente. Seus olhos brilharam. O outro universo. Sem hesitar, ele se conectou ao seu conceito abstrato no universo principal 616. Bum! Uma onda de força titânica inundou através dos limites dimensionais. Todo o poder do universo 616 foi derramado sobre ele. Invisíveis para todos, os dois universos tremiam. Eles começaram a ressoar, como dois planetas se aproximando um do outro, puxados por uma gravidade desconhecida. O que quer que possa acontecer depois? Ele não se importou. Agora, com o poder 616 totalmente fundido com ele, o mar prismático de luz e lei divina irrompeu. Dentro de seu escudo violeta, a deusa da morte sentiu isso instantaneamente. O choque tomou conta de todo o seu corpo. Bum! A tempestade de luz e a força divina atingiram seu escudo. As leis violetas da morte tremeluziram. Então, craque! Quebrar! Seu escudo protetor estava quebrado. Ela não teve tempo de reagir. O oceano divino a engoliu inteira. Impossível! Ela gritou quando seu corpo esquelético, sua forma conceitual abstrata, se dissolveu no brilho. Tá? Com um grito final, ela desapareceu no oceano de luz. E naquele momento, eternidade, infinito e obliteração ficaram sem palavras. Sem chance. Nosso irmão mais novo acabou de derrotar a morte? O que ele fez? Confusão. Descrença. Impressionante. Como poderia o ser mais jovem entre eles, recém-nascido, derrotar a personificação da própria morte? Isso não deveria ter acontecido. E ainda assim, aconteceu. Capítulo 591. O que exatamente esse irmão mais novo fez? Por que ele é tão poderoso? Eternidade e os outros estavam cheios de perguntas. Depois de sentir cuidadosamente a situação, eles perceberam que um fluxo contínuo de poder estava sendo transmitido a ele de um lugar distante. Ao mesmo tempo, eles notaram que o universo estava passando por algum tipo de anomalia, sendo atraído e mudando naquela direção. Apesar da confusão, eles voltaram sua atenção para o campo de batalha. A essa altura, o avatar conceitual da morte havia desaparecido, claramente destruído por seu irmão mais novo. Parece que a força do nosso irmão mais novo está pelo menos entre as 3 melhores entre nós. Eu simplesmente não sei se ele pode derrotar você ou a aniquilação. A que falava tinha um corpo preto e amarelo, com listras pretas na superfície, aparentemente feminino, e representava o conceito de infinito e a natureza ilimitada do espaço. Ela olhou para seu irmão mais velho, Eternidade, e para o outrora mais jovem e forte, Aniquilação. Quanto a ela e Galactus, não havia necessidade alguma de considerar isso. Eles definitivamente não conseguiriam vencer esse irmão recém-surgido. Com esse pensamento, Infinito franziu a testa levemente e murmurou confuso. Ser o mais novo significa ser o mais forte? Claro, força bruta era uma coisa, mas isso não significava que não houvesse fraquezas. Além da força, eles também valorizavam as capacidades. Entre eles, a Aniquilação possuía as habilidades mais potentes, o que o tornavam mais forte. Eu me pergunto, que tipo de poderes nosso irmão mais novo realmente possui? Eternidade sussurrou com curiosidade. Ao lado dele, Infinito e Aniquilação também especulavam discretamente. Claro, eles tinham seus palpites. Eles presumiam que seus poderes estavam todos relacionados à luz. Mas se fosse só isso, não deveria ser nada tão extraordinário. Então, como esse irmão era tão poderoso, ele também possuía habilidades relacionadas à matéria? Ele poderia até recriar uma nova Asgard? E ele tinha alguma conexão com o conceito de vida? Ele poderia até ressuscitar o povo de Asgard?
Que outros segredos esse irmão estava escondendo? Enquanto eles estavam imersos em pensamentos, o rosto de Galactus estava cheio de descrença, consternação e confusão. Ele achava que o irmão mais novo não era tão poderoso. Ele assumiu que não era mais o mais fraco dos deuses criadores. Ele nunca imaginou que esse recém-chegado seria ainda mais forte que a morte. Se ele conseguiu derrotar a morte, certamente conseguiria derrotar Galactus também. A excitação de Galactus desapareceu completamente, substituída por amargura e desorientação. Esse irmão que acabou de nascer, já é mais forte que eu. Quando finalmente recuperarei a parcela de energia que perdi? Devido a uma deficiência em sua criação e alguns acidentes imprevistos, Galactus sempre careceu de uma parte de sua energia central e permaneceu incompleto. Para compensar isso, ele teve que procurar constantemente planetas com energia vital para devorar. Como resultado, seu poder flutuava muito, e ele era frequentemente atormentado pela fome causada por sua incompletude. Ele cerrou os dentes em frustração, continuando a se mover pelo cosmos, determinado a encontrar um novo planeta com vida para consumir e recuperar o que lhe faltava. O que ele não sabia era que quando recuperasse a força, ele alcançaria um nível multiversal e se transformaria de Galactus, o devorador de mundos, no portador da vida. Mas quando esse momento chegasse, ele também enfrentaria o julgamento do tribunal vivo. Ele representava o equilíbrio cósmico, a força responsável pelo consumo no ciclo de ganho e perda da matéria. Se ele se tornasse um portador da vida, não mais devorando, mas constantemente criando planetas capazes de sustentar vida, esse tipo de poder perturbaria gravemente o equilíbrio das trocas cósmicas. O julgamento seria inevitável. Sem saber de tudo isso, Galactus continuou sua busca incansável por planetas repletos de vida. Quanto ao irmão mais novo, ele não prestava mais atenção. Em sua mente a batalha já estava decidida. E ele não estava errado. Embora apenas um avatar tenha sido destruído no universo, o poder que os avatares podiam exercer não era muito diferente de suas versões originais. Se este irmão mais novo conseguiu destruir o avatar da morte, certamente conseguiria destruir a criatura real, portanto, não havia sentido em continuar a luta. No campo de batalha, Sid esperou em silêncio por um momento. Quando ficou claro que a deusa da morte não reapareceria, ele voltou a olhar para os arredores. Ao redor dele havia um vasto vazio, escuro como breu e sem luz, como se ele tivesse pisado no nada. A batalha não apenas destruiu a Nova Asgard, mas até mesmo o Sol Radiante foi destruído no fogo cruzado. Além disso, Thor e os outros também haviam desaparecido. Ao ver isso, Sid franziu a testa e levantou a mão direita. No instante seguinte, uma manopla do infinito dourada apareceu em sua mão. As 6 joias do infinito brilharam com um brilho intenso. Mas não só isso, uma energia carmesim avassaladora irrompeu. Era o poder da magia do caos. No segundo seguinte, o tempo começou a reverter. A matéria desaparecida e todo o resto reapareceram em rápida sucessão, como se todo o processo estivesse sendo rebobinado. No entanto, houve algumas anomalias. Por exemplo, a deusa da morte e certas outras entidades não retornaram. Com a capacidade da magia do caos de reescrever a realidade, tudo agora fazia sentido e seguia a lógica. Thor e os outros reapareceram onde estavam, e Nova Asgard foi reconstruída num piscar de olhos. Até mesmo a luz e o calor que antes haviam sido dissipados foram restaurados ao cosmos, e a estabilidade retornou ao universo. Num piscar de olhos foi como se nada tivesse acontecido. Kug, nós, ainda estamos vivos? Tony e os outros ficaram atônitos, trocando olhares de descrença. Quando se viraram para olhar Nova Asgard, encontraram-na completamente intacta. Instintivamente, eles olharam para o Deus Criador vestido de branco e banhado em luz. Não havia necessidade de perguntar. Eles sabiam que tudo aquilo era obra dele. A constatação os deixou atordoados. Eles também estavam confusos, sem saber quem havia vencido a batalha entre o Criador vestido de branco e a deusa da morte. Mas quando olharam ao redor e não viram sinal dela, ficou claro. A deusa da morte se foi. Não me diga. Olhando fixamente para o radiante Deus Criador, eles não conseguiram deixar de especular e sentir uma admiração avassaladora. Naquele momento, Sid ignorou os pensamentos deles e olhou para a manopla do infinito em sua mão. A essa altura, a manopla dourada estava completamente preta, claramente queimada. Para um artefato que já estava meio arruinado, não era surpresa que ele não pudesse resistir a uma operação em escala universal. Capítulo 592. No passado, ele talvez não tivesse como lidar com esse tipo de situação, mas agora era uma questão simples. Sid imediatamente ativou seu poder de criação. No segundo seguinte, a luz surgiu em todas as direções, e a manopla do infinito, anteriormente carbonizada, se recuperou rapidamente, retornando à sua forma dourada original. Após restaurar a manopla, seu olhar se voltou para Thor e os outros. Já terminei de cuidar das coisas por aqui. Se não houver mais nada, retornarei ao universo 616, disse ele, olhando para Thor. No momento em que ele falou, todos ficaram atordoados. Universo 616? Não demorou muito para que eles entendessem o que ele queria dizer. Thor pareceu um pouco perturbado e disse apressadamente: "Você não pode ficar aqui? Nosso universo também é muito bom." Sid balançou a cabeça gentilmente. Graças à sua presença, Natasha não morreu, Tony Stark sobreviveu, a porcentagem de desbloqueio de Balder foi totalmente descoberta, Loki e outros foram revividos. E ele até se tornou o Deus Criador deste universo.
Tudo que ele precisava fazer ali já estava concluído. Não havia motivo para ficar mais tempo. Assim que ele estava prestes a dissolver este corpo divino conceitual, do meio da multidão, a feiticeira Escarlate cerrou os dentes e deu um passo à frente, implorando: "Nobre Deus Criador, você poderia me ajudar a reviver Visão?" O silêncio caiu instantaneamente sobre a cena. Tony e os outros trocaram olhares complexos com Wanda. Eles estavam bem cientes da história entre ela e Visão. Alguns deles até testemunharam a própria Wanda em agonia, destruindo Visão para impedir Thanos de obter a joia da mente. Embora no final Thanos ainda tenha obtido. E quando a pedra foi retirada, Visão naturalmente pereceu. Seus olhos se voltaram para o Deus Criador de túnica branca. Ninguém sabia se ele ressuscitaria Visão. Afinal, ele não tinha vínculos com Wanda nem com Visão. Se a ajudasse, seria um ato de misericórdia, senão, ninguém poderia culpá-lo. Quem ousaria dar ordens a um Deus Criador? Tudo que eles podiam fazer era implorar. Ao ouvir as palavras de Wanda, Sid franziu a testa levemente e acenou com a mão. No instante seguinte, seu poder criativo surgiu, e o corpo de Vibranium de Visão rapidamente se materializou, completo com a gema amarela em sua testa. É claro que a gema amarela não era a verdadeira joia da mente, mas uma réplica que ele criou casualmente. Ainda assim, foi o suficiente para o uso da Visão. Quanto à sua consciência, o olhar de Sid se voltou para a Terra. Simultaneamente, a luz da magia do caos em sua mão e o brilho das 6 pedras da manopla do infinito brilharam mais uma vez, especialmente a joia do tempo. A visão diante de seus olhos começou a retroceder. Rapidamente chegou o momento em que Thanos arrancou a joia da mente e Visão morreu. Os olhos de Sid brilharam e ele imediatamente usou a técnica de extração de alma de Orochi. Sem alertar Thanos, ele retirou a alma de Visão daquele momento. Tudo isso parecia demorado, mas sob a influência da joia do tempo, tudo aconteceu num instante. Para os espectadores pareceu um clarão de luz, então o Deus Criador, vestido de branco, estendeu a mão em direção a um ponto invisível no espaço e de repente, segurou uma esfera amarela brilhante. O que é aquilo? Enquanto eles ainda estavam atordoados, a esfera foi jogada na cabeça de Visão, fundindo-se com a falsa joia da mente. Logo depois, Visão abriu os olhos lentamente, atordoado. Sem lhe dar atenção, Sid casualmente acenou com a mão e usou magia do caos para flutuar gentilmente até Wanda, que estava atordoada. Feito tudo isso, Sid nem se deu ao trabalho de olhar para o choque e alegria de Wanda. Virou-se para Thor e disse: "A luz deste universo também sou eu. Se algo acontecer, você pode rezar para a luz, eu saberei." E com isso, para evitar ser importunado por mais ressurreições, ele desejou que sua forma divina inefável se dissolvesse em incontáveis raios de luz. Antes que alguém pudesse dizer uma palavra, a luz desapareceu. Ao ver isso, Tony e os outros se entreolharam espantados. Thor, no entanto, tinha um rosto cheio de tristeza e relutância. Mas no momento em que ele se lembrou de que a luz deste universo também era sua irmã, seu humor melhorou significativamente. Olhando para o brilho ao redor, ele de repente sentiu como se seu irmãozinho ainda estivesse ao seu lado, e não conseguiu evitar um sorriso tolo. Nas sombras, dissolvido em luz e agora pronto para retirar sua consciência, Sid viu a expressão de Thor e não conseguiu evitar ficar sem palavras. No segundo seguinte, sua consciência divina, junto com o corpo divino dissipado, deslizou para dentro do túnel quântico, seguindo uma conexão fraca para retornar ao universo 616. Naquele momento, as entidades abstratas Eternidade, Infinito, Morte e Aniquilação sentiram algo sutil e ficaram contemplativas. Outro universo? Talvez lá a gente veja aquele irmãozinho de novo. E, enquanto conversavam, a visão de Sid ficou turva, e ele se viu mais uma vez no universo 616, parado sob a luz do sol, aproveitando seu calor familiar. Mas naquele momento, enquanto estava ali, ele sentiu algo estranho. Como parte do próprio universo, ele podia sentir que o universo 616 estava sendo atraído para algo, mudando gradualmente nessa direção. Sid franziu a testa e refletiu. Logo teve uma ideia vaga. Provavelmente foi por influência dele que isso aconteceu. Eternidade e o infinito no universo 616 não impediram isso? Eles não estão preocupados com uma colisão entre multiversos? Enquanto ele estava confuso, Eternidade, Infinito e os outros dentro do universo 616 também estavam lutando para entender essa anomalia. Eles não sabiam o que tinha acontecido ou por que isso estava acontecendo. Eles vagamente sentiram que poderia ter algo a ver com seu irmão mais novo, aquele que tinha nascido recentemente. Inicialmente, eles queriam ter uma ideia melhor da força e das habilidades do irmão mais novo, para determinar se ele merecia atenção. Agora tinham mais um motivo para conhecê-lo. Eles decidiram procurá-lo em busca de respostas. Com seu poder, não demorou muito para que eles se fixassem na Terra. Eles sentiram a presença do irmãozinho no planeta. Eternidade, Infinito, Aniquilação, Morte e até mesmo Galactus começaram a se mover ao mesmo tempo. Com suas habilidades, até Galactus poderia chegar à Terra em segundos. E naquele momento, Sid estava observando o progresso de desbloqueio do poder de Deus. Desbloquear progresso, 11%. Receba um novo poder de 15% ou 20%. Ao verificar a barra de progresso e a taxa de acumulação de energia, ele sentiu frustração e expectativa. Enquanto esperava a energia se acumular, sua atenção se voltou para o livro dos pecados e sua técnica, o andar no sonho. Ele estava pronto para tentar e ver se conseguiria usar sua consciência para atravessar um universo totalmente novo.
Capítulo 593. O foco de Sid mudou para o feitiço andar no sonho. No segundo seguinte, uma ondulação no espaço cintilou, e um livro escuro como breu e de aparência sinistra apareceu diante dele, o livro dos pecados. Agora, como Deus Criador, olhar novamente para este livro não lhe trouxe nenhum conforto. Pelo contrário, deixou-o ainda mais cauteloso. Somente após atingir o nível de um Deus de um único universo alguém poderia realmente entender o quão aterrorizante um ser de nível multiversal realmente era. Antes ele não levava o mestre do forte sombrio Ishton, o antigo deus do caos, muito a sério. Olhando para trás agora, isso era ingênuo demais. A expressão de Sid ficou séria quando ele se lembrou do leve sussurro que ouviu pouco depois de despertar sua magia do caos. Aquela voz pode ter vindo do próprio Ishton. Claramente, seu surgimento repentino como um usuário de magia do caos já havia atraído a atenção de Ishton. Acontece que Ishton permaneceu selado e incapaz de se manifestar ainda, e foi por isso que os problemas não chegaram. Mas Sid tinha certeza, quando Ishton escapasse da prisão, não demoraria muito para que ele viesse procurá-lo. E Ishton escaparia. Era só uma questão de tempo. Se Ishton se libertasse antes que a força de Sid atingisse o nível multiversal, ele teria que lidar com o deus da magia negra Ishton, o vagamente ligado deus da trindade da magia branca Vishanti, a ameaça iminente das verdadeiras formas dos deuses exteriores, seres multiversais como a eternidade e o infinito. Até mesmo a autoridade de variância temporal, possivelmente conectada aos remanescentes da variante multiversal Kang. Sem mencionar Arishem, o juiz que fugiu e pode retornar com celestiais mais fortes. Pensar em tudo isso fez a cabeça de Sid doer. Só agora ele percebeu o quão profundamente ele havia se envolvido com tantos seres de nível multiversal. Mesmo que não houvesse uma inimizade profunda, isso não significava que eles não agiriam. Talvez um deles estivesse apenas tendo um dia ruim, e se eles o notassem? Sid não ousou arriscar sua vida nos caprichos de tais seres. Esse pensamento o encheu de uma crescente sensação de crise e um desejo ainda mais urgente de ficar mais forte. Controlando seus pensamentos, ele voltou sua atenção para o livro dos pecados. Olhando novamente, ele sentiu uma tênue conexão entre o livro e outra coisa. Ele imediatamente suprimiu sua curiosidade e resistiu à vontade de explorá-la. Sem dúvida, essa ligação levava a Ishton. Era perfeitamente possível que Ishton pudesse transmitir seu poder através do livro. Sid folheou as páginas até encontrar o feitiço andar no sonho. Ele comparou com o que se lembrava de antes e, não encontrando inconsistências, começou a lançar o feitiço. Um brilho branco radiante irrompeu de seu corpo enquanto sua energia interna começou a se esgotar. Num instante, Sid notou uma grande diferença em relação a antes. Ele conseguia sentir vagamente inúmeros universos e inúmeras versões de si mesmo. É claro que essas eram apenas projeções, não verdadeiros eus paralelos. Realmente funcionou. Um lampejo de espanto cruzou os olhos de Sid. Ele podia sentir que sua consciência poderia ser projetada em qualquer uma dessas versões de si mesmo, permitindo que ele as controlasse, assim como a feiticeira Escarlate fez em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Mas antes que ele pudesse agir, algo deu errado. Mesmo que ele não tivesse usado o livro dos pecados para lançar o feitiço, ele ainda sentia uma energia escura se aproximando lentamente, tentando corrompê-lo. Sid percebeu isso imediatamente. Essa energia distorcia mentes, corrompia espíritos e alterava a essência de uma pessoa para torná-la compatível com uma entidade específica. O objetivo final, a posse do corpo e o renascimento dessa entidade. Claro, isso não funcionaria com qualquer um. Somente aqueles com alta compatibilidade poderiam servir como receptáculo de Ishton, como a feiticeira Escarlate. Ou ele mesmo. A testa de Sid franziu-se. Seu corpo brilhou com a luz, resistindo à escuridão que se aproximava. À primeira vista, parecia que ele havia resistido, mas ele não tinha certeza do que havia por baixo. Ele sabia muito pouco sobre os truques dos seres multiversais. Quando eu terminar de testar esse feitiço de sonhar e entender seus princípios, farei minha própria versão. A cautela de Sid aumentou. Mas quando ele entendeu como funcionava, ele ficou confiante de que conseguiria criar um feitiço semelhante sozinho. Na mitologia tradicional, os deuses nasciam do próprio mundo. A magia era apenas uma força secundária. Se um deus desejasse aprendê-la, dominá-la era fácil. Como deus da luz, Balder, Sid naturalmente herdou essa característica. Mesmo desde cedo, quando começou a experimentar vários tipos de magia, ele conseguia manejá-las todas com facilidade, prova suficiente. Nesse caso, desde que ele entenda a teoria, criar sua própria versão do andar no sonho deve estar ao seu alcance. Com esse pensamento, ele voltou a se concentrar nas projeções. Estranhamente, ele notou que algumas projeções eram mais brilhantes, enquanto outras eram mais fracas. Os brilhantes brilhavam como a luz do dia, os fracos como brasas morrendo. Curioso, Sid escolheu o mais fraco e escuro para testar. No segundo seguinte, ele sentiu parte de sua consciência sendo puxada para longe. Essa parte de sua consciência viajou para a projeção fraca. Assim que ele começou a testar o andar no sonho. Além da Terra, algo mais estava acontecendo. 5 seres desceram ao planeta. Um deles estava envolto em escuridão, assemelhando-se ao céu estrelado da noite, com galáxias e estrelas dentro de seu corpo, eternidade. A personificação do tempo universal. Outra era preta e amarela, seu corpo traçado com linhas pretas, parecendo feminina, o infinito, a personificação do próprio espaço. Uma terceira, vestida com uma túnica preta, tinha a forma de uma mulher esquelética, a morte, a personificação do fim de todas as coisas.
O quarto usava uma túnica carmesim, tinha pele cinza escura e olhos brancos brilhantes, parecendo aterrorizante e feroz, aniquilação, a personificação da destruição. O quinto usava uma armadura roxa e era como um gigante, Galactus, o devorador de mundos. É claro que essas não eram suas verdadeiras formas, apenas manifestações criadas para a compreensão de seres inferiores e moldadas de acordo com suas próprias preferências. Mesmo Galactus, que tinha uma forma física e não era um conceito cósmico abstrato, atualmente não estava mostrando seu verdadeiro corpo. Ao lado dele flutuava uma pequena figura prateada, o surfista prateado, seu fiel arauto, deslizando silenciosamente em sua prancha prateada. Capítulo 594. Ele era um homem que, para salvar seu planeta natal de ser devorado por Galactus, voluntariamente se tornou seu arauto. Em troca, ganhou força sobre-humana, um corpo indestrutível e vida eterna. Agora, tremendo atrás de Galactus, o surfista prateado não ousava levantar a cabeça. Embora seu corpo não temesse mais o frio ou o calor, ele ainda tremia. Porque ele sabia muito bem que tipo de seres tinham acabado de chegar. As 5 entidades mais supremas e poderosas do universo, sem exceção. Os próprios deuses criadores do cosmos. Eternidade, infinito, morte, aniquilação, as próprias personificações de princípios universais e conceitos abstratos. Até mesmo Galactus, embora o único entre eles que era um ser físico e não uma força abstrata, nasceu ao mesmo tempo que Eternidade e os outros. Então está aí a Terra? Olhando para o lindo planeta azul à sua frente, os olhos de Galactus brilharam com um traço de ganância. Deste pequeno mundo, ele sentiu uma imensa onda de energia vital. Num instante a fome cresceu dentro dele. Ele queria devorar aquele mundo. Para seres como Eternidade e Galactus, a Terra, mesmo tão vasta quanto parecia aos mortais, era insignificantemente pequena. Eles poderiam destruí-la com um simples pensamento. Mesmo em seu estado enfraquecido e faminto, Galactus ainda tinha o poder de consumir o planeta. E agora, com os 5 manifestando corpos muito maiores que a própria Terra, era como se o planeta não fosse maior que uma bola de basquete em suas palmas. Atraído pela rica energia vital, Galactus, vestido com uma armadura roxa, estendeu a mão direita. Parecia pronto para agir. No momento em que ele fez isso, os outros 4, Eternidade, Infinito, Morte e Aniquilação, franziram a testa levemente. Naquele instante, o trêmulo surfista prateado atrás de Galactus não conseguiu mais se conter. Embora ele servisse como arauto de Galactus, imbuído do poder cósmico e possuindo imensa força, ele ainda era, no fundo, o mesmo homem que um dia se sacrificou para proteger seu planeta natal. Seu nome era Norrinrad, e mesmo agora ele não suportava ver outro planeta habitado com vida inteligente ser destruído. Sempre que possível, ele guiava Galactus em direção a planetas sem vida, cheios apenas de energia, sem civilizações conscientes. Ao ver Galactus se aproximando da Terra, ele rapidamente se adiantou e disse com a voz trêmula: "Meu senhor, este planeta é aquele com o qual o ser se importa. Se você o devorar, poderá arruinar seu relacionamento com ele." A mão de Galactus congelou no ar. Seus olhos brilharam com clareza enquanto ele reprimia a fome à força. Em sua mente ele viu aquela figura brilhante, seu irmão mais novo, aquele que irradiava luz divina e poder aterrorizante. Ele fez uma pausa, e então sua voz ecoou pelo vazio. "Você tem razão. Vou deixar esse planeta ir." Para ele, ofender o irmão mais novo por causa de um único planeta simplesmente não valia a pena. Suprimindo sua fome, ele lentamente retraiu a mão. O surfista prateado soltou um suspiro de alívio. Eternidade e os outros lançaram olhares de aprovação para o pequeno ser. Aqueles olhares só fizeram Norrinrad tremer ainda mais. "Então, chega. Vamos descobrir onde ele está", disse a morte, com a voz impaciente. Os 5 deuses voltaram seus olhares para a Terra, procurando por seu irmão mais novo escondido. Mas eles ficaram surpresos ao descobrir que a Terra estava envolta por uma força divina abstrata que enfraquecia muito sua percepção. Se não tivessem observado intencionalmente, poderiam ter perdido tudo, assim como os humanos ignoram as bactérias em sua pele. Afinal, a presença do planeta era quase pequena demais para ser notada. Mas agora que estavam focados, a ocultação divina rapidamente perdeu seu efeito. Especialmente para a Eternidade e Infinito, em um momento, eles já haviam identificado um alvo provável. Enquanto os deuses observavam a Terra, o caos estava se espalhando pelo planeta. Sua descida não foi sutil. Galactus sozinho bloqueou parte do Sol, lançando grande parte do mundo em uma sombra repentina. As pessoas olharam para cima e congelaram, boquiabertas. "Oh meu Deus! O que é aquilo?" O pânico tomou conta das cidades em todo o mundo. Nas principais agências espaciais e instituições de pesquisa, as transmissões de satélite mostravam claramente o que estava acontecendo. 5 seres indescritivelmente massivos haviam aparecido fora da atmosfera da Terra. Quem são eles? Por que eles estão aqui? Espere, isso é Eternidade? Alguns membros da equipe reconheceram a figura entre eles. Eternidade, a personificação do tempo. Eles o tinham visto uma vez antes, durante um incidente com os Celestiais e o Guerreiro de Branco, quando Thanos fez seu desejo infame. Eternidade apareceu brevemente então, embora em uma escala muito menor. Mas agora, olhando mais de perto, eles confirmaram. Aquilo era de fato Eternidade. Na sede da SHIELD, o rosto de Nick Fury estava sombrio. O pânico tomou conta de seus pensamentos enquanto ele murmurava: "Esses 5, não me diga que são todos deuses criadores? O que eles querem na Terra?"
Milhares de pensamentos aterrorizantes passaram por sua mente, cada um mais sufocante que o anterior. Enquanto o pânico e o medo tomavam conta do planeta, Sid, ainda na Terra, também sentiu a chegada da morte e dos outros. Ele conseguia mais ou menos adivinhar por que eles estavam ali, mas naquele momento sua atenção não estava nisso. Ele tinha acabado de projetar uma parte de sua consciência em uma das projeções mais fracas que havia encontrado. Num instante, sua consciência assumiu a projeção, não houve resistência alguma. E então, a projeção anteriormente fraca e ilusória imediatamente se solidificou em uma existência tangível. Sid se viu em um espaço escuro como breu, cercado por uma substância aquosa. E ele estava incrivelmente fraco. Um único momento foi tudo o que ele precisou para entender a situação. Essa projeção, ainda nem nasceu? Seus olhos se arregalaram de surpresa. Percebendo cuidadosamente o estado do corpo, ele percebeu o quão frágil e fraco ele era. Sem sua chegada, provavelmente teria se dissipado naturalmente. Não é de se admirar que parecesse tão obscuro em sua percepção. Capítulo 595. Por enquanto, Sid não se importava com a chegada da morte e dos outros. Sua atenção estava totalmente focada na projeção de outro universo. Na sua percepção, essa projeção era extremamente fraca, ainda no estágio embrionário de um feto. Mas para ele, resolver tal situação era trivial. Naquele momento, ele resistiu à vontade de reconstruir o corpo e, em vez disso, voltou sua atenção para fora, curioso sobre o ambiente ao redor. Sua mente poderosa se estendeu em uma onda sutil, varrendo suavemente além. Num instante, sons e imagens chegaram até ele. Ele viu uma jovem de nobre elegância, cabelos dourados caindo em cascata sobre os ombros, caminhando apressada por um corredor do palácio. Não demorou muito para que ela entrasse em um salão luxuoso. Odin, tenho boas notícias para você. Frigga entrou na sala, sorrindo para o homem de armadura, de corpo largo e com a lança eterna na mão. Frigga, o que foi? Perguntou um Odin um pouco mais jovem, com uma pitada de surpresa no rosto. Frigga colocou a mão delicadamente sobre a barriga, irradiando calor maternal enquanto dizia, há uma nova vida dentro de mim. Odin ficou atordoado. Você está falando sério, Frigga? Ela sentiu suavemente. Odin rapidamente estendeu seus sentidos em direção ao abdômen dela, apenas para sua testa franzir profundamente no momento seguinte. Ele é muito fraco. Ele não será um guerreiro digno. Embora inicialmente estivesse animado, quando sentiu a criança dentro dele, a decepção transpareceu em sua voz. Para ele, a criança era muito frágil, tão frágil que parecia que poderia desaparecer a qualquer momento. Mesmo que nascesse, certamente permaneceria frágil. Para ser filho de Odin, ele pelo menos não deveria ser tão fraco, pensou Odin amargamente. A expressão de Frigga escureceu. Odin, você só pensa em batalhas? Qual o problema em não ser um guerreiro? E se ele for fraco? Contanto que ele esteja feliz e seguro, é só isso que importa. Então ela fez uma pausa confusa. Espera aí, acho que ele está crescendo, muito rápido. Parece que ele está prestes a nascer. Odin piscou, assustado. Isso é impossível. Como ele pôde nascer tão rápido? Mesmo para os Asgardianos, essa velocidade era inédita, muito além de qualquer coisa que os humanos de Midgard pudessem experimentar. Mas quando se concentrou novamente, pôde sentir claramente. O crescimento da criança estava acelerando a um ritmo inacreditável. Ela estava quase pronta para nascer. O que está acontecendo? Sid também percebeu isso, e embora surpreso no início, não ficou muito chocado. Afinal, isso era apenas uma projeção de informações. Um crescimento rápido era esperado. Não demorou muito para que Frigga apertasse o estômago com dor e seu corpo tremesse. Tá? Ela gritou. O que houve? Perguntou Odin subitamente alarmado. Eu estou entrando em trabalho de parto. Ela gemeu. O que? Tão rápido? Odin ficou paralisado, incrédulo. Mas não havia tempo para pensar. Enquanto Frigga se curvava de dor, ele correu para a porta e gritou. Alguém. Socorro! Logo depois, os atendentes chegaram para ajudar na entrega. Odin, enquanto isso, permanecia do lado de fora, esperando nervosamente. Apesar da fragilidade da criança, ele ainda era seu filho. Enquanto ele aguardava ansiosamente, os sentidos de Odin se agitaram. Ele podia sentir o bebê se aproximando do nascimento. Assim como ele pensou em dar uma olhada na criança mais tarde. Sid fez sua jogada. Ele não viera a este universo apenas para olhar ao redor. Seu verdadeiro propósito, além de observar o universo 616, era invadir este novo universo e se tornar seu Deus criador, acumulando e amplificando assim sua influência divina. Agora que ele estava aqui, ele não hesitou. Ele seguiu a atração do destino e começou a se fundir com a essência abstrata deste universo, sua divindade criadora. Num instante antes mesmo de ele nascer, ocorreu um fenômeno horrível. Um brilho radiante e indescritível irrompeu do útero de Frigga, inundando todo o palácio. Num piscar de olhos, aquela luz estranha e sagrada cobriu toda Asgard. Dentro da câmara, Frigga olhou para sua barriga, incrédula. As criadas ficaram paralisadas no lugar. O que está acontecendo? O que é essa luz? Os olhos deles se voltaram para o abdômen da rainha, mas depois de apenas um olhar, a luz ardia tão intensamente que eles tiveram que desviar o olhar. E então eles sentiram um poder aterrorizante irradiando do útero de Frigga. Lá fora, Odin estava igualmente atordoado. A luz envolvia toda Asgard, e ele não tinha explicação para isso. Por todo o reino, os Asgardianos olhavam para o céu radiante com admiração e medo. O que está acontecendo? De onde vem essa luz?
Gritos de confusão ecoaram por toda parte. Enquanto isso, um garoto baixo e de cabelos dourados, parecido com um Thor em miniatura, olhou ao redor com espanto. No início, parecia que era o fim. Mas Odin, Endal e outros seres poderosos de repente perceberam que algo estava muito errado. A luz não parou. Ela ainda estava se espalhando, avançando para fora. A velocidade era impossível de descrever. Na Bifrost, Endal, o guardião de Asgard, ficou atordoado. Seus olhos dourados, capazes de ver através dos 9 reinos, estavam tomados pelo choque. Os 9 reinos, o universo inteiro, está brilhando. Aos seus olhos, o cosmos havia se tornado um mar de luz ofuscante. Os asgardianos próximos ficaram boquiabertos com suas palavras. O universo inteiro, brilhando. Endal, você está falando sério? Enquanto isso, em todo o universo, várias entidades poderosas sentiram a mudança. Algo havia mudado. Um novo testamento havia surgido. O que estava acontecendo? Capítulo 596. Naquele momento, o brilho que iluminava todo o universo de repente se contraiu, convergindo para um único ponto. Asgard. Uma radiância infinita se reuniu no útero de Frigga e no instante seguinte, um bebê envolto em luz divina, nebuloso e indistinto, como se fosse a própria luz, desceu ao mundo. Fracamente parecia que o universo inteiro começou a ecoar com louvores e hinos. Grande luz, mestre dos 10 bilhões de raios. Ó Criador! Essas vozes ressoaram não apenas nos ouvidos de Frigga e Odin, nem apenas entre o povo de Asgard, mas por toda a existência. Cada ser senciente no universo parou em reverência atordoada. Suspenso no ar do palácio, Cid pairava, envolto em um brilho sem limites, completamente indescritível. No momento seguinte, Odin invadiu o palácio e congelou ao vê-lo. Este é meu filho? Ele murmurou atordoado, instintivamente buscando informações. E naquele momento, sua expressão se transformou em puro choque. O que ele sentiu não foi um frágil recém-nascido, mas uma luz sem limites, um universo inteiro. A imensa energia concentrada na criança o assustou só de olhar. Ele cambaleou e deu um passo para trás. Como? Como ele pode ser tão poderoso? A simples presença dessa criança aparentemente frágil encheu Odin de medo sufocante e descrença. Antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, a criança, envolta em um brilho imaculado, desceu suavemente ao chão. Sob os olhares atonitos de Odin, Frigga e das criadas, o bebê começou a crescer. Seu corpo se alongou e suas feições faciais amadureceram de suaves e infantis para ríspidas e dignas. Em poucos instantes, ele deixou de ser um recém-nascido e se transformou em um jovem radiante de 17 ou 18 anos. A luz sagrada que o cercava se solidificou em um manto divino branco puro, brilhando fracamente a cada movimento. À medida que o brilho gradualmente diminuía, sua aparência completa era revelada. Ele era impecável. Tão perfeito que era como se o universo tivesse criado como sua criação mais refinada. Um brilho de calor, majestade e mistério divino envolvia todo o seu ser, declarando a existência mais exaltada do cosmos. No momento em que Odin e os outros puseram os olhos nele, foram tomados por uma alegria inexplicável. Alegria que brotava da alma. Irresistível e puro. Felizmente, essa estranha influência emocional desapareceu rapidamente. Caso contrário, até Odin teria temido por sua sanidade. Cid abriu seus olhos dourados, olhando calmamente para a multidão atordoada à sua frente. Então, com uma voz tão misteriosa e profunda quanto a própria verdade universal, ele declarou: Eu sou o Deus da luz através do cosmos, Balder. Sua voz ecoou pelo palácio. E não só lá. Ela ecoou por todo o universo. Todo ser vivo, mortal e divino, ouviu a proclamação celestial. Aqueles que ouviram isso congelaram. Independentemente da espécie ou idioma, todos entenderam instantaneamente o significado, mesmo que as palavras não estivessem em sua língua nativa. E então, choque, espanto e alvoroço. Deus da luz? De onde veio essa divindade? Aquela anomalia cósmica anterior foi por causa dele? Que assustador! Quando o universo ganhou um Deus tão poderoso? Por todo o cosmos, todos os poderes e panteões tecnológicos começaram a discutir fervorosamente o que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, na Terra, ainda em sua era medieval, os humanos ficaram completamente atordoados. Deuses realmente existem? Balder, é esse o nome desse Deus? Deus da luz? É esta, a segunda vinda? Nesta era de fé fervorosa, inúmeros seguidores no Ocidente ficaram cheios de alegria e admiração. Era de conhecimento geral que o verdadeiro nome do Senhor era um mistério. Cada nome nos textos religiosos era um substituto. Agora eles começaram a se perguntar se esse Balder, o Deus da luz, era de fato o único Deus verdadeiro. Enquanto os humanos na Terra cambaleavam em descrença em Asgard, Odin olhava fixamente para o ser à sua frente. Essa criança, esse ser impossivelmente perfeito que irradiava divindade por todos os poros, deveria ser seu filho? E ainda assim, no fundo do seu coração, uma sensação de inquietação começou a florescer. Este ser divino era poderoso demais. Só o toque em sua energia antes já havia causado arrepios na espinha de Odin. Mesmo sendo seu pai, Odin não conseguia evitar sentir medo. Nesse momento, uma voz cansada quebrou o silêncio. Balder, Frigga, pálida e encharcada de suor, gritou fracamente. Cid voltou seu olhar dourado para ela. Ao ver seu estado, ergueu delicadamente a mão direita. Num instante, o poder da criação surgiu. Frigga sentiu uma força misteriosa fluir por ela, e todo o cansaço, todo o desconforto, desapareceu num instante. Era como se sua própria essência tivesse sido restaurada. Ela piscou, incrédula.
Que tipo de poder é esse? Odin também pressentiu o que acontecerá. Seu rosto ficou ainda mais chocado e tenso. Sid ignorou as reações deles, seu olhar indo além do palácio para toda Asgard. Como este universo é diferente da Terra 616? Que características únicas ele possui? A curiosidade despertou dentro dele. Ele estava prestes a ativar sua forma conceitual abstrata para começar a analisar o universo, quando o som de passos ecoou lá fora. O olhar de Sid atravessou facilmente as paredes do palácio e viu o grupo correndo em direção a eles. Endal, um Thor mais jovem e outros. Odin e Frigga também se viraram para olhar. Logo, Endal e o grupo chegaram do lado de fora do palácio. Com a permissão de Odin, eles entraram. Seus olhos imediatamente percorreram o grande salão. Eles avistaram o rei Odin, é claro. Eles também viram a rainha Frigga, de pé, perfeitamente imóvel, sem nenhum vestígio de parto. Mas o que chamou a atenção de todos, o que os deixou completamente atordoados, foi um estranho. Ele vestia uma túnica branca imaculada que brilhava fracamente, e seu corpo emanava luz radiante. Suas feições eram surpreendentemente bonitas. E a sua presença? Insondável. Quem era esse ser? Capítulo 597. Olhando para a figura desconhecida diante deles, Endal e os outros ficaram momentaneamente atordoados com a confusão enchendo seus olhos. Majestade, quem é? Perguntou Endal curioso. Odin hesitou por um momento e então começou a explicar. À medida que a verdade veio à tona, as expressões dos presentes gradualmente mudaram da confusão para o choque total. O filho mais novo do rei Odin, irmão de Thor? Fazia pouco tempo e de repente o pai de todos teve outro filho? Endal e os outros trocaram olhares perplexos, a descrença pairando no ar. Especialmente entre eles, o jovem Thor ficou congelado no lugar, com os olhos arregalados. O que os chocou ainda mais não foi apenas o aparecimento repentino de outro príncipe, mas sim seu nome e presença. De acordo com Odin, esse príncipe tinha acabado de nascer e, no entanto, ali estava ele, totalmente crescido e chamado Balder. Suas mentes ecoaram com a voz que antes havia proclamado através do universo. Será que esse príncipe é o deus da luz, Balder? Endal perguntou com a voz incerta. Odin e Frigga sentiram. Ao ver o pai de todos e a rainha confirmarem isso, a descrença do grupo só aumentou. Todos se lembravam claramente a luz que preenchera o cosmos, uma proclamação divina que atordoara deuses imortais. Se aquele ser estivesse agora bem na frente deles. Quão assustador era o poder deste novo príncipe! Enquanto tais pensamentos circulavam em suas mentes, Endal e os outros olhavam para Balder com hesitação, dúvida e admiração. Neste momento, um garoto baixo e de cabelos dourados deu um passo à frente da multidão, o jovem Thor. Ele inclinou a cabeça para trás para olhar para a presença mais alta e majestosa à sua frente, lutando para aceitar o que via. Não só esse irmão foi adicionado de repente à família, mas o cara até parecia mais velho, mais como um irmão mais velho. Era irritante. E no jovem coração de Thor, o desafio queimava. Ele não acredita em nada disso, nessa coisa toda de iluminar o universo. Isso é simplesmente impossível. Não tem como alguém de Asgard ser tão poderoso. Sua voz infantil soou, e Endal e os outros instintivamente olharam para o pequeno príncipe. Verdade seja dita, até eles não conseguiam deixar de sentir o mesmo. Era simplesmente inacreditável. Mas então os olhos de Thor brilharam quando uma ideia lhe ocorreu. Se você é tão poderoso, então me conte sobre o meu futuro. Serei um grande guerreiro? Isso se chama profecia, certo? Só grandes deuses conseguem fazer isso. Todos ficaram em silêncio. Uma profecia? Mesmo para os Asgardianos, a profecia era considerada um milagre e um tabu. Um por um, todos os olhos se voltaram para Balder, radiante em vestes divinas, cercado por uma luz suave e brilhante, exalando mistério e nobreza divinos. Ele realmente conseguiria fazer isso? Até Odin ficou curioso. Frigga, enquanto isso, abriu a boca para falar querendo intervir, proteger seu filho recém-nascido de expectativas impossíveis. Afinal, ele tinha acabado de nascer. Como poderia fazer uma profecia? Não foi demais? Sentindo todos os olhares, incluindo a preocupação e a hesitação de Frigga, Sid olhou para o jovem Thor. Profecia? Isso era fácil para ele. Ele podia facilmente prever qualquer coisa do futuro. Mas, isso só se aplicava a circunstâncias normais. Este universo pode não ser o mesmo que a Terra 616. Quem sabia como as coisas se desenrolariam aqui? Se ele fizesse uma profecia falsa e depois ela se revelasse errada, seria ruim. O que significava que nessa situação, o melhor caminho era uma profecia real. E para ele nem isso foi difícil. Mesmo sendo apenas uma projeção corporal, apenas um fragmento de sua consciência, ele ainda era um Deus criador. Podia se conectar com seu corpo verdadeiro e tomar emprestado seu poder. E sinceramente, ele estava igualmente curioso sobre como esse universo diferia do 616. Balder, não ligue para as palavras do seu irmão. Você ainda é jovem e uma profecia. Frigga sorriu, tentando amenizar o momento. Mas antes que ela pudesse terminar, sob o olhar de todos, a figura divina de Sid levantou a mão direita. Naquele instante, energia carmesim pulsou pelo ar. Todos, incluindo Thor, pararam com a mente agitada com as possibilidades. Isso é, poder divino? Ou magia? Enquanto eles observavam, Sid ativou o poder da magia do caos. Imediatamente a energia vermelha se transformou em verde. Era o poder da joia do tempo. Em meio às energias mutáveis, uma pedra translúcida aparecia e desaparecia, embora nunca se materializasse completamente.
Ele não se preocupou em forjar uma pedra do tempo de verdade. Tudo isso é escondido sob o brilho misto do caos vermelho e do tempo verde, passou despercebido por Odin e pelos outros. A mente de Cid trouxe à tona os antigos feitiços relacionados à joia do tempo armazenada em Camartage. Naturalmente, esses feitiços foram originados das mentes de Caecilius, Doutor Estranho e outros. Com um gesto casual, os poderes combinados da magia do caos e da joia do tempo fantasma conjuraram o futuro mais provável, um sem seu envolvimento direto. Esse é o poder do tempo? A joia do tempo? Impossível. O rosto de Odin ficou pálido de choque. Ele conseguia sentir algo familiar na energia que Balder empunhava, algo que ele já havia sentido no Mago Supremo da Terra. Ele está usando a joia do tempo? Sussurrou Odin, então rapidamente balançou a cabeça. Isso é impossível. Balder tinha acabado de nascer. Como ele poderia ter conseguido a joia do tempo? Além disso, ainda estava com o Mago Supremo na Terra. Não tinha como estar aqui em Asgard, o que deixou apenas uma possibilidade aterrorizante. Ele pode exercer livremente o poder do tempo. Ele nasceu com a capacidade de controlá-lo? A voz de Odin tremeu enquanto ele falava, e a compreensão o deixou abalado. Os que estavam por perto, Endal e os outros, ficaram igualmente atordoados. Naquele momento, Cid fez um gentil aceno de mão. A imagem do futuro mais provável surgiu no ar, projetando-se para todos verem. Todos encaravam a visão, inclusive Odin. Até o próprio Cid observava com curiosidade. Ele não tinha visto isso antes, então essa foi a primeira vez que viu o futuro desse universo também. O céu na imagem estava cinza e pesado, um mundo de gelo e neve se desdobrando diante deles. Com apenas um olhar, Odin imediatamente reconheceu onde estava. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.